Alerta ligado à incidência de uma doença rara preocupa os moradores de Bom Despacho. Preste atenção nessa reportagem. 16 casos dessa doença já foram confirmados e 32 estão sob análise. É preocupante. Fernanda é portadora de angioedema hereditário. A primeira crise aconteceu 17 anos atrás, mas a doença só foi diagnosticada há 3 anos. Todos os médicos que eu fui em alergistas, eles achavam que era urticária, que era alergia com medicamento, alergia com alimentação, podia ser um estado emocional, mas que eu fazia tratamento, assim, era só mesmo com remédios que eram para alergia. Eu não tinha um diagnóstico correto do que era. O angioedema hereditário é uma doença rara e ainda pouco conhecida. O principal sintoma é o inchaço, que pode acontecer em várias partes do corpo. A transmissão de uma pessoa para outra é impossível. É uma doença genética que já nasce codificado no cromossomo do paciente, certo? Não tem como passar de uma pessoa para outra em vida. Agora, com relação às manifestações, todo o quadro clínico, todos os pacientes que tenham edemas, esses inchaços repetidos, indolores, não associados com urticária, que é esse calombo na pele, que é a forma alérgica do angioedema, e que tem casos familiares, são casos considerados suspeitos para o angioedema hereditário. Em casos mais graves, a doença pode causar um inchaço da glote e impedir a respiração, levando à morte. De acordo com o Ministério da Saúde, a incidência do angioedema hereditário é de um caso a cada 50 mil pessoas. Mas aqui em Bom Despacho, a situação chama a atenção. A cidade tem cerca de 45 mil habitantes e 16 moradores tiveram o diagnóstico da doença confirmado. Outros 32 pacientes que já apresentam os sintomas aguardam o resultado de exames. A doença não tem cura. O tratamento é feito com a aplicação de um medicamento em casos de crise. Cada dose custa R$ 8.000 e não é oferecida pelo SUS. O paciente recebe toda a informação para que se monte um processo de medicamento de alto custo e esse processo ele é encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, que o medicamento de alto custo é de responsabilidade da aquisição da Secretaria de Estado da Saúde. A Associação Brasileira dos Portadores de Angioedema Hereditário acolhe os pacientes e orienta os profissionais da saúde para facilitar o diagnóstico. Esse diagnóstico ele não é difícil. Ele pode ser o diagnóstico clínico, com os sintomas, com a frequência desse inchaço, com a intensidade desse inchaço. O profissional que tem o conhecimento do angioedema hereditário consegue fazer esse diagnóstico clínico. E também tem o diagnóstico laboratorial, que é feito através do exame de sangue, para medir o nível de C1. E esse nível de C1 acusa o angioedema hereditário ou não. Na família do João Paulo, 12 pessoas têm angioedema hereditário e 2 tias e uma irmã dele morreram por complicações da doença. Exames mostraram que ele não tem a alteração genética. Mesmo assim, usa a experiência dos parentes para ajudar a quem precisa. O conhecimento é muito importante, E o paciente ele não pode se sentir sozinho, porque ele tem uma doença rara, que não tem cura, E que aonde que ele chega, nem todo mundo tem o conhecimento dessa doença. Acima de tudo, o conhecimento é importante, porque, como disse ele, é rara, não tem cura, mas tem tratamento. E o pior de tudo é quando você depende do Estado para fornecer esse medicamento, que é um caso dessas pessoas aí, porque é um medicamento de alto custo. Agora, o que a gente não pode confundir é uma doença hereditária, passada de família para família, de familiar para familiar, com doença contagiosa. Não é uma doença contagiosa, é uma doença hereditária. Se tem na família, tem que fazer o tratamento, tem que cuidar, tem alguns sintomas, procura um médico, procura o tratamento, pronto. Não é uma questão de ser uma doença contagiosa, isso que tem que ficar bem claro. E a gente espera que o Estado cumpra essas determinações, que quanto mais pessoas, de certa forma, fizerem o diagnóstico, procurarem da maneira correta, vão ter mais força para e, acima de tudo, reivindicar do Estado o direito ao tratamento, que, acima de tudo, pode não ter cura, mas tem o tratamento e você vive bem se receber esse tratamento.